capítulo de número 1, no seu versículo de número 1, está escrito: e fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo vistas por eles por espaço de 40 dias, e falando do que a respeito do reino de Deus. No seu versículo 10: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como também para o céu o vistes. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual estava perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, Zelote, e Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveraram unanimemente em orações, súplicas, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E você diz comigo amém? Amém. Pai, seja glorificado nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso de socorro. A minha alma carece. Este culto carece. Me ajuda, Senhor. Nos ajuda a tocar os céus essa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tome seu assento e diga para quem está perto que você não dorme, não. Senão vou dar um tapa na cadeira que está sentado. Isto. Irmãos, você conhece o livro de Atos? O livro de Atos dos Apóstolos, que também o seu nome escrito pelos rabinos iria também ser escrito ou descrito como o livro dos Atos do Espírito ou o livro dos Atos da Igreja. Haja visto que os Atos da Igreja começou pelos apóstolos, fora registrado como Atos dos Apóstolos. E os Atos dos Apóstolos foram eles que começaram essa obra vivificadora, essa obra gloriosa sobre a igreja, visto que eles foram preparados para isso. Diga para quem está perto de você: está sendo preparado para isso. Está sendo preparado para Porque quando você entende por que você foi preparado, você não dá uma resposta menos do que para o que você foi chamado. E eles foram preparados para poder trabalhar com a igreja. Eles levaram 3 anos e meio preparados para poder estar à frente de um povo, de uma igreja, das quais eles ainda não tinham ciência de quem era este povo. E Atos dos Apóstolos, o escritor não era nada menos do que o doutor Lucas, que escreveu Lucas e escreveu também Atos dos Apóstolos. Ele é minucioso, ele é detalhista, ele vê coisas que Mateus e Marcos e João não enxergam, não vê, porque ele foi mais contundente em sua visão e enfático nos detalhes acerca dos manuscritos, porque isto Deus proporciona a cada um. Mas quando começamos Atos dos Apóstolos, evidenciando acerca de que do tratado que fora deixado escrito acerca de Teófilo,
isto registra o que Jesus tanto fez, tanto falou, quanto fez. Porque o ministério de Jesus, ele foi, ele é e sempre será. O ministério de Jesus, ele é espiritual. O ministério de Jesus, ele foi tanto terreno, como também o ministério de Jesus, ele foi profético. Porque tudo que ele realiza, aleluia, não somente tem a ver com sua necessidade, ao contrário, a sua necessidade está em último lugar. Tudo que ele realiza em minha e em sua vida tem a ver com o seu nome, porque é o seu nome que tem que ser glorificado. E quando eu vejo Dr. Lucas registrando acerca deste tratado, ele faz questão de minuciosamente declarar que durante o período de 40 dias foram os períodos que a igreja viu, não morto, mas viu um vivo, porque para quem viu ele crucificado, achou que ele estava morto, mas quem viu ele durante 40 dias, viu que ele não estava morto, ele estava vivo. E durante esse espaço de 40 dias, antes desse espaço de 40 dias, ele se apresentou. E o que Dr. Lucas registra no capítulo número 10, acerca da sua presença, está registrado em João, capítulo de número 21, 20, na verdade, começa no 20, porque foi o período da ressurreição, que no primeiro dia da semana, foi Maria Madalena ao sepulcro, e tendo chegado lá, ela tinha visto o túmulo de Jesus aberto. Não esperava isto, porque ela achou que ela iria embalsamar o corpo, preparar o corpo de Jesus novamente, mas na verdade não. Lucas aqui registra que ele não estava lá. Ele registra que Maria Madalena teve um encontro, aleluia, naquele dia, com um anjo que estava diante daquele alpendre, ou diante daquela pedra que fechava o túmulo. E o anjo disse para Maria, o anjo disse para ela: porque buscai entre os mortos aquele que vive. Aleluia, Dr. Lucas faz menção e questão de registrar, porque ele haveria ainda de ser glorificado. Ela viu, mas não podia ser tocado, porque ele havia ainda de ser glorificado. E ela, ouvindo essas palavras, ela viu o Senhor subindo. Porém, quando ela vê o Senhor subindo, o anjo fala para ela: por que olhai para cima? Porque aquele que veste subir é o mesmo que vereis descer sobre vós. Não está entendendo? Aquele que vereis subir é o mesmo que vereis descer. Dr. Lucas faz menção de falar de uma palavra terrena, mas ao mesmo tempo ele fala de uma palavra celestial, ele fala de uma palavra espiritual. Por quê, pastor? Porque a obra de Deus na vida da igreja não começa aqui. A obra de Deus na sua vida, igreja, na minha vida, na nossa vida, começa lá em cima. Diga para quem está perto de você: toda promessa, antes de ser terrena, ela é espiritual. Ela começou na eternidade, e é na eternidade que Deus vai cumprir o que Ele não cumpriu na vida terrena. Em nome de Jesus, igreja. Eu percebo que ele é enfático em dizer que aquele que mesmo veste subir é o mesmo que vereis descer. E ela confere isto, e nós, igreja, conferimos isto, porque aqui nós estamos falando de um Jesus que havia sido morto. Nós estamos falando de um Jesus que subiu, e que ele apareceu no espaço de 40 dias aos discípulos,
e a se manifestar para quem tinha dúvida, a quebrar o protocolo de quem achava que ele estava morto, e ele apontou na mão na sua cara e disse: se você quer tocar, ó geração incrédula, se você quer tocar para crer, aqui está a minha mão. Judas, como também Tomé, que duvidava. Aqui está uma evidência de que toda promessa de Deus na minha e na sua vida, antes de chegar aos seus ouvidos, antes de chegar ao seu coração, antes de ser, aleluia, tomada posse aqui, ela primeiro começa lá em cima. Pastor, que prova se isso é heresia? Gênesis capítulo número 1, versículo número 1, que no princípio criou Deus a terra aí, tá certo? Não, foi os céus e a terra. Por isto que Deus criou primeiro os céus, e depois Deus criou lá, porque não é a terra que sustenta os céus, é os céus que sustenta a terra. Nós vamos perceber que depois da criação e da formação dos céus e a terra, Deus coloca habitantes e habita sobre a terra. O pecado entra no jardim, o pecado entra na terra. A geração que fora criada para adorar a Deus agora é uma geração pecaminosa. Deus decide destruir essa geração, porém, quando Deus destrói essa geração, há alguém na terra que Deus acha graça. Aleluia. Há alguém na terra que Deus escolhe e separa. E um determinado dia, depois que Deus deu a sentença do dilúvio sobre toda a terra, está Noé dentro da arca. E Noé precisa saber se na terra ainda tem sinal. Noé precisa saber se na terra ainda existe lugar, existe firmeza, existe sustentabilidade, existe lugar de se colocar os pés. Ele solta um corvo. O corvo não achou terra, mas achou podridão. Então não vai ter resposta podre, não vai ter resposta negativa, não vai ter resposta contrária. Porque o que é de Deus volta, mas o que não é de Deus não vai voltar não, igreja. Não, tu não está aqui não. O que é de Deus volta, o que não é de Deus não volta não. A Bíblia diz que o corvo não voltou, mas ele soltou um pombo. O pombo saiu, andou, vagou e trouxe consigo uma oliveira no seu bico como resposta. Sabe por quê? O que é de Deus volta e o que não é de Deus não volta. Por isso, não fica usando as coisas do passado para retratar o seu presente, porque Deus não é Deus de passado para tratar assunto de presente. O meu Deus, quando quer tratar o teu presente, aleluia, só precisa de uma folha de oliveira como um sinal de quem tem novidade, tem esperança, tem algo novo de Deus. Mas a pomba teve que voar. Teve que voar para um ambiente, para um lugar desconhecido, da qual ainda não foi pisado por ela, para que o homem coloque o seu pé. Diga comigo, o pombo foi solto. Diga-me assim, o pombo foi visto na terra para dar um sinal a Noé. E ele foi visto também no Novo Testamento para dar um sinal que o Espírito Santo já está aí. Já está aí. Se ele apareceu para Noé para dar um sinal de que as águas baixaram, ele apareceu também para Jesus, para João Batista, para dizer: o Cordeiro já está aí. O Cordeiro já está aí. Porém, preste atenção, a evidência vem dos céus. Elias, na verdade Elias não. Israel está caminhando pelo deserto. Deus havia feito uma promessa para esse povo de libertar este povo do Egito. E eles estão caminhando sobre a terra, no deserto. Eles se deparam diante de um mar vermelho. Eles se deparam com este mar vermelho, que para eles era impossível. E no momento em que eles não sabiam o que fazer, eles perguntam a Moisés: Moisés,
O que nós vamos fazer? Era para a gente morrer aqui mesmo? Olha lá o que está final. Você já sabe qual é o teu problema. Olha o que está final. Já tem dia marcado. Já tem a situação já projetada, te esperando. Olha lá, ó, é um dia tal, no mês tal. O que queria fazer, Moisés? Moisés, glória a Deus, e diz: diga ao povo de Israel que. E quando eles começaram a marchar, o que acontece? A resposta veio de onde? A resposta veio de onde? Diga assim: a tua promessa não vai ficar embargada. Ah, tu não está aqui não. Diga assim: a promessa não vai ficar embargada. Nesse paredão não. Não vai. Porque a resposta está vindo aonde, igreja? A resposta está vindo aonde, igreja? A terra não pode parar a promessa que veio dos céus. Se houver obstáculo na terra, o céu se responsabiliza em abrir caminhos para você passar. Eu vou repetir porque eu estou sentindo Deus nessa palavra. Se houver impedimento na terra para viver promessa, o céu se responsabiliza em enviar socorro. E eu já estou vendo um vento, aleluia, soprando. As águas vão ter que se abrir para que o povo de Israel de marche, não pare, não olhe mais para trás, porque quem olha para trás vê problema, vê impedimento, mas quem marcha para frente não vê obstáculo. E se houver, o céu se responsabiliza acerca da promessa. E o povo de Israel passa. Olha lá na frente um outro obstáculo para viver a promessa. Israel sempre teve um problema, como a igreja do Senhor sempre tem um problema. E os juízes registram isso, que eles sempre voltavam a fazer aquilo que não agradava a Deus. Tem gente que Deus tira da vida, tem gente que Deus liberta, tem gente que Deus tira da sabatina, tem gente que Deus tira da vida louca, da vida perdida, da vida drogada, da vida comprometida, da vida. E tem gente que Deus entra em determinadas situações para poder te livrar, das quais Ele te livra para poder você não se colocar mais. Mas tem gente que volta para o mesmo lugar. Porque Israel foi muito bom, sempre foi bom enfatizar isso. Israel sempre fez o que não era agradável aos olhos de Deus. E um destes eventos foi que, por não obedecer a palavra de Deus, por não guardar a palavra de Deus, por não velar pela promessa de quem eles eram, porque se eles não sabem quem eles são, muito menos eles vão guardar a identidade de quem eles é. Esses dias agora, um irmão chegou perto de mim e falou para mim assim: pastor, por que quando você entra, o senhor entra em alguns lugares, o senhor não fala que é pastor? Porque se o título for conhecido, mas a graça que carrega não se apresentar primeiro, em vão é apresentar o título. O que adianta apresentar que é um pastor, mas não tem um testemunho de pastor? O que adianta falar que é um pastor, mas não se posiciona como pastor? Não tem graça de pastor, não tem unção, não sabe discernir, não sabe entrar, não sabe sair, não sabe. Então a gente se enquadra dentro daquilo que a gente foi chamado. Não precisa a gente carregar o título, porque a gente não precisa apresentar quem Deus nos apresenta. Quando Deus quer tornar conhecido o que Ele faz na nossa vida, Ele mesmo sabe como soprar. Não precisa a gente se apresentar quem a gente é para poder mostrar o que a gente não precisa.
A Bíblia vai nos dizer que Acabe se casou com uma mulher da qual não era da tribo de Israel. E isso gerou-se um jugo. O que é jugo desigual? Há uma amplitude, uma dimensão sem tamanho, essa palavra. Mas uma delas é não ter a mesma visão, não andar no mesmo caminho, não falar a mesma língua, não servir o mesmo Senhor e não se entregar ao mesmo. Acabe tinha um jugo no governo, no reino, e isto iria contrariar os princípios, primórdios que o Senhor estabeleceu. E a Bíblia vai nos dizer que foi aqui que a casa caiu. Foi aqui que o Senhor desceu com justiça e juízo sobre o reinado de Acabe. E Deus chama os 400 profetas e os 400 postos de ídolos para poder subir o monte. E lá neste monte, eles estão, cada um oferecendo seu culto, cada um oferecendo a sua adoração. Entenda que Acabe tinha os seus profetas e as suas profetisas. Satanás também tem. E cuidado com o que você ouve, de que fala, e fala dizendo, atribuindo, porque para poder falar o que é de Deus, até o diabo vem em forma de anjo para confundir os escolhidos. E eles são bons para poder criar contenda dentro da igreja, tá? Quando você vê alguém com visão distorcida aí, ouviu alguma coisa por aí, a Bíblia vai nos dizer que eles sobem o monte, e lá em cima daquele monte eles começam a prestar um culto. Os 400 profetas de Baal, os 400 de Azera. E o ambiente está terrível, o ambiente está pesado. Ficaram mais de meio-dia fazendo um culto de idolatria. Entra nesse ambiente e abra sua boca para poder ver se você vai conseguir adorar. É a mesma coisa eu dizer para você: vai no culto fúnebre e abra sua boca e começa a cantar um louvor cheio de graça e unção, se você consegue cantar. Chega perto de alguém que está acidentado, está na beira do carro, está todo mundo ali, e começa a cantar um hino de louvor, se você consegue. O ambiente está carregado, o ambiente está pesado, mais ou menos como no dia de hoje está aqui. Aí a Bíblia vai nos dizer que foi exatamente naquele ambiente, que foi exatamente naquele dia, pastor Alé, que o ambiente estava pesado, que o ambiente estava carregado, estava difícil da glória, estava difícil da aleluia, que tinha alguém que estava carregado, não era do ambiente, mas estava carregado de glória de Deus. Ele entrou dentro do ambiente que estava sobrecarregado. E ele só disse, só fez uma oração: Senhor, mostra para este povo que tu és Deus. Responde com fogo. Naquele dia, igreja, o céu desceu. Sabe por quê? Se você não entender isso, você vai ficar aí. Naquele dia o céu desceu. Você sabe por quê? Porque homens e mulheres carregados de glória conseguem entrar em ambientes sobrecarregados e romper pela glória que carrega, com a graça que carrega, com a vida que tem, porque foi preparado para desatar ambientes, foi preparado para desatar pessoas, e não vai se retalhar pelo que está enfrentando, mas vai intimidar pela graça, pela glória, porque quem carrega graça e glória, o céu respalda, e veio do céu fogo sobre o altar. Deus se manifestou com sinais naquele dia. Aleluia.
que Deus existe primeiramente, de que Deus é a sua vida em segundo lugar, e que Deus é quem faz através de você instrumentalizando. Deus quebrou o protocolo ali. Diga comigo, era só para descer fogo. Diga assim, era só um sinal. Não, Deus não deu só um sinal, Deus deu a evidência de que o que é dele continua de pé, e o que não é dele, ele mesmo acaba, ele mesmo destrói. Descer da onde a resposta de Elias, igreja? A Bíblia vai nos dizer que depois que Deus responde a Elias, lá na frente está os discípulos juntamente reunidos, acreditando que quem estava pendurado naquela cruz, havia morrido, não estava mais vivo, achando que o mesmo que morreu não tinha mais como. Naquele espaço de 40 dias, o Jesus que fazia-se milagres no meio do povo, que curou, que ressuscitou, que deu vida aos mortos, levantou paralíticos, curou surdos, deu voz aos mudos. Agora estão os discípulos perturbados, porque ele não está mais vivo. Durante os 40 dias foram o período que Jesus tirou essa pulga, porque quem não sabe guardar a palavra de Deus vive baseado em dúvidas. Será que foi Deus mesmo? Você quer que a palavra de Deus coincida com o que ele fala? Leia a Bíblia. Porque tem aqueles que só são caçadores de profecia, mas a maior profecia é essa daqui, ó. O meu povo se corrompe ainda por falta de... Porque se você tiver o conhecimento, você já não vai ser mais enganado pelo que você ouve. E naqueles dias eles estavam enganados acerca das palavras que Jesus dissera: que ele haveria de morrer, que ele haveria de ressurgir, que ele haveria de levantar dos mortos. Porém eles só viram Jesus morrer. E eu gosto muito dessa parte, porque existe gente que acompanha o começo, sabe o que aconteceu no meio e sabe o fim. Por quê? Começou, está no meio e sabe como é que foi o fim. As mulheres, elas foram enfáticas nesse detalhe. Perceba que elas fizeram parte de 3 anos e meio do ministério de Jesus. Maria Madalena já pegou o ministério de Jesus já andando, mas Maria, mãe de Jesus, desde o início. O ministério passou alguns momentos por algumas situações, mas as mulheres, elas tiveram participações especiais, porque elas sustentaram o ministério com suas doações, acolhendo, ajudando, dando suporte. Nós vamos ver a mulher no dia da crucificação. Nós vamos ver a mulher no dia em que ele ressurge. Maria Madalena está indo no sepulcro. No dia da morte, Maria, mãe de Jesus, está diante da cruz. No dia do sepulcro está Maria Madalena. Mas no dia em que ele ressurgiu dos mortos, para quem Jesus deu a primeira palavra? Mulher. Quem foi que chegou com a notícia que ele não estava morto? A mulher. Quem é que carrega uma promessa? A mulher. E mulher, conjecturando, no Novo Testamento, nós falamos de igreja. Quem é que carrega a promessa? A igreja. Aleluia, meu Deus. Quem é que transfere a promessa? Igreja. Quem é que proclama a promessa? Igreja. Aleluia, meu Deus. O que ele estava falando? Eu vi o meu Senhor. Ele não está mais no túmulo, ele não está mais morto, ele está vivo. Aleluia! Não está mais morto, mas ele está vivo. Porém, aleluia, os discípulos
Não toque, porque eu ainda não subi ainda diante do Pai para ser glorificado. Jesus disse para não tocar, não quer dizer que Jesus não podia estar com eles. Diga comigo, ele disse só para não tocar, mas não ausentou-se de estar. Quando o seu nível de santidade for grande, quando você alcançar um nível de santidade maior, não se abstenha das pessoas, não, ao contrário, eleve o seu nível de relacionamento também. Porque no dia que o seu nível de santidade for grande o suficiente só para poder você se abster, isso não é santidade, isso é exclusão. Porque se a santidade de Deus na sua vida não te aproximar das pessoas a ponto